O oitavo ponto, os ombros, lembra, né? Tem que ter uma boa relação do acrômio com a orelha. Se o acrômio estiver na frente da linha da orelha, depende, se a pessoa tem uma protusão de cabeça, não necessariamente, né? Mas se a gente tiver caída das mãos, se estiver à frente da coxa, pode ser que o ombro esteja protuso. Ou a terminologia que eles utilizaram é comprotração. Ou se, tipo, por exemplo, o acrômio estiver atrás do fio de referência, geralmente eu posso colocar ali com retração. Protração e retração são duas condições diferentes. Protração e retração. São movimentos, tá? Do ombro. É protração e retração do ombro. O que é protração? É uma combinação de movimentos, que é a abdução escapular, deslizamento ou translação anterior da escápula, mais uma rotação interna da escápula também. E a retração é uma adução escapular, uma translação posterior, mais uma rotação externa da escápula. Tá? A rotação medial eu vejo húmero, rotação lateral. Aqui. Escápula, tá? Uma relação com a coluna. Ela aduz, tá? Ela roda superiormente ou roda lateral, né? Quando esse ângulo inferior escapular, a pontinha, se desloca para fora, rotação superior ou rotação lateral. Quando ela se aproxima da coluna, é uma rotação inferior ou rotação medial, tá? A escápula, ela se eleva. Quando ela volta à posição neutra, eu falo que ela se abaixa. Quando ela vai aquém da posição neutra, a gente fala que ela é uma depressão escapular, tá? A escápula, ela roda interno. O que é roda interno? O acrômio vem para dentro, a borda medial, ela fica mais aparente, né? Ela salta para fora. Isso é uma rotação interna. Quando eu faço ombro protuso, faço protração de ombros, eu faço uma rotação interna escapular junto com a abdução e ela faz uma translação, ela desliza com relação ao tórax, com relação às costelas, tá? Então, isso que são os movimentos associados. Quando eu faço uma retração escapular, eu faço uma adução, eu faço um deslizamento, uma translação posterior e faço o quê? Uma rotação externa. Externa aqui, do acrômio. Ó. O acrômio fica olhando para fora. Então, esses são os movimentos associados. A escápula faz o que mais, né? Então a gente viu, ela sobe, eleva, ela abaixa, deprime, ela aduz, ela abduz, ela roda superior, ela roda inferior, ela roda interno, ela roda externo, ela inclina anterior e inclina posterior, tá? Então esses movimentos que ocorrem da articulação escápulo-torácica. Vai ver mais sobre isso aí, tá? Curvatura, lembra da coluna vertebral? Quando eu tenho uma boa relação entre o acrômio e o orelha, eu tenho um bom alinhamento da minha cabeça. Geralmente, o aumento da lordose cervical está associado à protração, à anteriorização de cabeça, que está relacionado às pessoas que têm uma hipercifose, e essa hipercifose, essa flexão acentuada do torácica, ela persiste pelas cervicais mais inferiores e na cervical superior, para a pessoa olhar para frente, ela estende, tá? Agora, se uma pessoa tem um poder de retificação, tá, uma coluna torácica retificada, a coluna cervical mais posterior tem continua esse padrão de retificação e ela faz uma flexão mais superior.
e a pessoa fica uma papadinha, né? Por que a papada? Por conta dessa flexão, se fosse o eixo no ouvido, né? Ela faz essa flexão dessa cervical superior, tá? Lembrando, se a pessoa, eu tinha um aluno que ele tinha uma hipercifose muito grande e tinha uma hiperlordose grande na coluna cervical. E aí ele fazia leg press, ele não conseguia colocar a cabeça no aparelho, né? Eu tinha que colocar uma almofadinha, né? Fazer uma tração, mas ele tinha a cabeça. Esse é um sinal clássico dessa hiperlordose da cervical. Do contrário, a pessoa retificada, ela encosta o pescoço inteiro, tá? Torácica, desde o pescoço ali nesse apoio ou no próprio solo para verificar o teste. Ele não tem esse espaçamento, né, da lordose convencional e fisiológica nesse contexto, tá? Fortalecimento de bíceps já melhora, né? Mas assim, eu penso mais, Isabela, na melhora do posicionamento escapular. E, consequentemente, você dá um aporte melhor para esses grupamentos musculares serem eficientes através do melhor posicionamento escapular, tá bom? Dúvidas na vista sagital, pessoal? Desses pontos, ficou claro ou não? Senão eu tento trazer mais recursos para a gente aqui. Tranquilo, tranquilo. Na vista anterior, tá? Que pontos de referência, tá? Então, assim, o fio de prumo ele tem que passar entre os maléolos, entre os côndilos, na sínfise púbica, no meio aqui do umbigo, da linha alba, no meio do osso externo, no meio da garganta, no meio do queixo, da boca, do nariz e da testa, né? Então, assim, esse é o fio de referência aqui do fio de prumo na vista anterior. Beleza. Pontos. Então, assim, qualquer ponto que eu colocasse aqui, eu poderia escolher simplesmente um ponto e ver a relação entre eles para verificar se a pessoa tem uma boa postura. Mas, de novo, a pessoa pode ser que no meio do nariz, pode ser que, por exemplo, a pessoa tenha um desvio do nariz e não tenha nenhum outro componente postural que eu possa, se eu colocar o ponto de referência no meio do nariz, pode ocorrer esse erro. Então, eu pego pontos mais fixos, tá? Geralmente, o que é mais utilizado para essa quantificação desse alinhamento corporal? O meio da sínfise pública ou o meio do externo. Tá? Eu coloco nesses pontos mais fixos. Tem alguns profissionais que não gostam de colocar na sínfise pública por um possível desvio de rotacional de quadril, tá? E prefere usar aí no meio do externo. Tudo bem, tá? Então, eu vejo a correlação desses pontos, desde que seja padronizado, né? E vejo, escolho ali, por exemplo, o meio do externo e vejo a correlação entre todos esses pontos, tá? Eu vou verificar os ombros, a horizontalidade, as clavículas, a linha do peitoral, as espinhas ilíacas anteros superiores, patela, a roupa de banho tem que estar bem alinhada, é importante frisar, a simetria do tórax, das costelas, se um braço, né, está mais afastado do corpo do que o outro, a caída das mãos, se uma está mais caída mais para baixo do que a outra, os joelhos, os tornozelos e os pés, tá? Eu vou verificar nessa vista. E aí eu vou para os pontos. Hálux, valgo, né? O que eu vejo, né? Que é o dedão ocupando e até sobrepondo o espaço do segundo dedo. E aí fica visível a cabeça do primeiro metatarso aqui, né? Bem evidente, caracterizando o hálux valgo. Geralmente essa condição está associada a um pé mais pronado, por quê? Porque há um pé com o arco plantar desabado, porque o abdutor do hálux é um músculo que ele é responsável, tem como função a própria manutenção do arco plantar. Então, quando ele desaba, ele mostra uma falha e não abduz o hálux, ele traz o hálux se aduzir e causar essa questão do hálux valgo, tá? Quando eu tenho um espaçamento, né, uma linha de espaço entre o primeiro e o segundo dedo, eu tenho uma condição normal. Quando eu vou encostando, por exemplo, o dedão no primeiro dedo no segundo dedo, formando esse joanete, né, ficando evidente ali
essa cabeça do primeiro metatarso, eu vou tendo essa questão do hálux valgus. O pé abduto, adulto ou alinhado, é o pé abduto, é o antepé, né? A parte da frente direcionada para fora. O antepé, ele é leve, sutilmente direcionado para fora, na posição normal, tá? Quando ele está mais evidente, geralmente o mais abduto está associado ao pé pronado, tá? O pé mais direcionado para fora, e o pé mais aduzido, associado ali ao pé supinado, tá? Então, o pé para dentro é o antepé aduzido, o pé para fora é o antepé abduzido nessa condição. Aqui mostra a questão do alinhamento normal, né? A questão do o pé, ele levemente, sutilmente, até 15 graus desviado um pouco para fora, tá? Nessa condição desse alinhamento, e eu tenho uma boa relação ali entre o segundo dedo, a tuberosidade da tíbia e a patela, cortando a patela, que ficaria 2/3 para fora, desculpa, 1/3 para fora e 2/3 para dentro da linha da segunda dedo do pé, tá? Num pé mais pronado, eu tenho um desabamento mais interno, uma elevação mais da borda externa, e, consequentemente, eu vou ter uma rotação da tíbia e do fêmur para melhorar esse encaixe ali da questão da tíbia no talos, tá bom? Então, tem uma alteração de compensação para decorrente esse desvio do pé, né? Essa rotação da articulação subtalar mais acentuada. Então, eu vou ter uma adaptação, uma rotação tibial, consequente femoral, uma alteração pélvica para se adequar a esse novo padrão. Arco longitudinal medial, o pé pode estar desabado aqui, né? O arco longitudinal medial, caracterizando um pé plano ou mais elevado, tá? Caracterizando um pé mais cavo. Eu tenho um padrão de referência que é um ossinho chamado navicular. Navicular acima de 3,5 cm, um pé mais cavo, abaixo de 3,5 cm, um pé mais plano, tá? A gente observa as pessoas que apoiam mais a borda lateral, geralmente está associada a uma condição chamada de supinação, e as pessoas que apoiam mais na borda medial, mais associada à pronação, tá? Então, aqui eu tenho o pé, esse aqui é o pé cavo, esse aqui é o pé plano, aqui eu tenho maior apoio na borda medial bilateral, e aqui eu tenho maior apoio na borda lateral dos pés. Não, no apoio simétrico, num pé mais bem distribuído, tá bom? Joelhos. Aí eu tenho os joelhos. Quando eu aproximo os membros inferiores, os joelhos, os cônjuros femorais se encostam, os maléolos se distanciam, eu tenho o valgo, que é essa condição. Quando eu aproximo os membros inferiores, os maléolos se encostam e os joelhos se distanciam, eu tenho o varo, tá? Esse é o item 5. Até ele colocou distância, né, para fazer funcionar uma medida aqui dessa distância dos maléolos, essa distância entre os, o, os cônjuros femorais, né? Até 2 centímetros de distância entre os cônjuros é considerado normal, tá? Não se fala que seria um varo de joelho, não. Aqui, nesse item 6, a gente observa as patelas. Se uma está mais alta do que a outra, tá? Se está lateralizada, como nesse caso aqui, uma está olhando em sentido oposto do que a outra, ou medializada, né? Uma olhando mais para dentro do que a outra aqui, né? Por conta da rotação do fêmur, né? Você faria essa associação desse posicionamento das patelas também. Porém, né, a gente tem joelho, a gente fala assim, joelho valgo-varo, mas a gente pode ter valgos de condições diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho um valgo com rotação interna do fêmur, rotação externa da tíbia e pé pronado, e aqui eu tenho um varo com rotação externa do fêmur, que a patela olha uma para a outra, que olha então de mal, né? Olhando para os lados opostos, com varos, com hiperextensão de joelhos,
e pés supinados, tá? Então, tem uma alteração, né? Por isso que a gente fala, assim, são padrões que, na abordagem de cadeia, fala que esse seria o valgo verdadeiro e o falso varo, tá? Por quê? Porque teria, o valgo, desculpa, porque teria um padrão de extensão e rotação externa, esse é um padrão de flexão e rotação interna, tá? Alterando esse tipo de configuração, por mais que tenha valgo, são padrões diferentes que a gente tem que observar, principalmente quando a gente vai direcionar a prescrição de exercícios para essas condições. Aqui tem o varo, seria o verdadeiro, com rotação externa da fêmur, da tíbia e o pé em supinação. E aqui eu teria um falso varo. Por quê? Porque seria um ótimo valgo se não fosse a tíbia quebrando o rolê aqui, né? Eu tenho o fêmur em rotação interna, patela, né, medializada, uma olhando para a outra. O que que acontece? Aqui, a tíbia está em rotação externa e o pé pronado. Tá? Então, assim, a alteração do fêmur em rotação interna e da tíbia em rotação externa dão essa impressão desse varo, tá? Que poderia ser um ótimo valgo se não fosse essa rotação externa tibial. Tá bom? E o padrão de hiperextensão de joelhos, tá? Também é associado. Então, esse valgovaro, a gente tem que ver se está associado a uma extensão de joelhos ou flexão, a rotação interna e a rotação externa, tá? Para classificar que tipo de varo está associado à condição específica que aquele indivíduo apresenta, tá bom? Então, a gente pode ter esses padrões de diferenciações também que são importantes a gente pegar e relacionar com relação ao contexto da própria prescrição. Aqui a própria atleta wellness tem uma boa distribuição, segundo o dedo, o joelho, patela, 1/3 para fora, 2/3 para dentro, 1/3 para fora, 2/3 para dentro, uma boa distribuição entre as espinhas de liga, segundo o dedo do pé, uma boa distribuição da posição do alinhamento mecânico do membro inferior. E aqui o contrário, né? Olha só, se eu pegar a mesma medida, como está mais para dentro, com uma rotação interna, e muito associado a essa postura com a posição do falso varo, que é uma rotação interna, rotação externa e pé pronado. É muito comum em mulheres, com joelho em hiperextensão, essa condição apresentada, tá? É muito comum, como no processo de desenvolvimento ortopédico, crianças terem essa posição por causa da estimulação delas estiverem sentadas na posição em W. O que é isso? Você tem no Google aqui. Aqui. A posição aqui, tá? Então, crianças que sentam em W, geralmente é uma acomodação dessa própria posição, né? Olha que bonitinha a criança brincando em W, né? Que é a rotação interna femoral e rotação externa tibial. E aí a acomodação dessa condição numa postura estática vai entrar nessa condição aqui desse tipo de conformação do fêmur em rotação interna e da tíbia em rotação externa, com esse pé pronado também aqui, tá? Quais seriam as indicações para exercícios de joelho dominante? Tá? Aí a gente vai ver os recursos que teriam que fazer, tá? O importante é manter o alinhamento mecânico, tá? O alinhamento mecânico com a estimulação correta da musculatura do quadril. A gente vai soltar mais essa musculatura mais interna, o outro, a gente vai pensar nessa musculatura rotadora externa, tá? Principalmente piriforme ali, tentar tirar o excesso de tensão para que a gente possa manter o alinhamento mecânico nas condições para trazer alguma dessas posições, principalmente nas posições falsas, pode ser que sejam estruturadas, decorrentes do que? A desvios do colo femoral. Tá? Então, aí a importância da conduta, a gente melhorar a proporção muscular e, consequentemente, a gente conseguir garantir a linha mecânica, porque a linha mecânica é uma posição que a gente consegue lidar melhor com as sobrecargas. Podem ser melhor, assim, para corrigidas, mas melhor
algumas nem tanto, tá? Mas você consegue melhorar o componente muscular para que você tenha uma condição melhor para ter um aproveitamento melhor, para ter uma distribuição de cargas musculares mais adequada. E, consequentemente, você tem uma repercussão na questão postural também, tá? As posições, ó, 7 e 8 da nossa ficha. As espinhas ilíacas, eu vejo alinhada, a espinha ilíaca aqui, ó, anterior, né? Estou na vista anterior. A nível do meu olho, ó, para ver qual que está na frente que é a outra. Tá? Se eu vou ver crista ilíaca, eu faço com a mão e faca aqui, ó. Eu ponho o dedão e vejo qual que está uma mais elevada que a outra aqui, tá? Alinhamento do tronco eu repliquei, tá? Posições rotacionais, eu usei a mesma medida que eu tinha visto na vista de perfil, nessa condição. O tórax. O tórax, tá, pessoal? Eu posso ver assimétrico com relação às costelas. A última costela eu faço a marcação e faço a variação. E aí eu trouxe para verificação esse tipo de tórax, que é o tórax chamado de carenato. Eu tenho a projeção aqui do osso externo, né? É a protração do osso externo e eu tenho isso aqui, né? Que é o escavato. Escavato, né? Que eu tenho a retração do osso externo, tá? E aí o que acontece, né? Como é que eu intervenho numa condição dessas? Geralmente é uma condição estrutural, anatômica, uma condição genética, geralmente a pessoa nasce ali com essa condição, e está relacionada a outros desvios posturais. Quando eu melhoro a relação dos outros desvios posturais, eu atenuo essa condição. Uma outra alternativa que pode ser realizada é você aumentar a massa muscular. Então, treinar é uma indicação para esses indivíduos, que a massa muscular ela camufla essa alteração. E também, dependendo do quadro, né, a gente tem que pensar assim, né, não existe uma relação direta com implicação funcional, ou seja, que a pessoa respire pior por causa dessa alteração. Não tem essa associação, tá? É, qual que é o infortúnio dessa condição? É estético. Então, algumas pessoas fazem cirurgia para tentar trazer mais o osso externo para, tipo, meninos não ficarem complexados. Geralmente acontece em menino, tá? Mas não é exclusividade, tá? A pessoa fica complexada, não quer tirar a camisa. Então, existe algumas alternativas de cirurgia tentando atenuar esse processo, pensando nessa condição mais social, vamos dizer assim, né? Mais psicológica também com relação a esse tipo de alteração, tá? Então, assim, você altera os desvios posturais associados, tende a agregar massa muscular, isso para atenuar como a apresentação, né, desses quadros específicos aqui. Ombro, geralmente o ombro você verifica a escoliose, né? Por exemplo, o ombro mais alto que o outro, é o sinal mais fácil para você identificar uma escoliose. Rotação medial e rotação lateral. Rotação medial, quando as mãos caem para frente, os oléganos vão para trás, né? Rotação lateral é o contrário, mais próximo dos antebraços em supinação ali, né? Supinação do braço, mais próximo que a gente observa na posição anatômica. Cotovelo, a gente observa na posição anatômica o ângulo de carregamento, né? Tem uma relação entre o húmero e a una de normalidade para as meninas de até 15 graus e para os meninos de 10 graus de valgo de cotovelo. Se esse ângulo é maior, eu tenho que ter o cotovelo valgo, né? O ângulo de carregamento aumentado. Então, por exemplo, em mulheres que têm um quadril muito largo, para o braço ficar ao lado do tronco, geralmente o braço faz esse valgo aqui, tá? O que vai implicar? Se eu for fazer pegadas supinadas, talvez haja uma alteração por conta dessa conformação de relação entre
o húmero e a úmero. Então, aí seria interessante pegar pegadas mais neutras, tá? Para você não colocar um estresse muito valgo na articulação. Tá? Que, por exemplo, a pessoa vai fazer uma rosca direta na barra, geralmente ela vai fazer com perfil, vai manter esse valgo. Tá? Isso é interessante, fazer uma rosca na W, ou fazer na corda, no halter com a posição neutra, a mesma condição nas pegadas, tá? Para quê? Para, de novo, você não colocar, aumentar o estresse em valgo nessa articulação, tá? Eu já tive, quando eu era professor, eu tinha uma aluna para fazer rosca simultânea uma vez na academia, e ela fazia uma rosca simultânea com os braços para o lado, assim. Eu ficava, puta vida, não, é para frente. Ela ia fazer para o lado. Mas, na verdade, na época, eu não tinha entendimento que ela tinha uma alteração da posição do cotovelo que implicava na realização da rosca simultânea com halteres, tá? Então, assim, para manter a linha mecânica de alinhamento da uma com o número, eu poderia melhorar utilizando posições neutras, né, da posição do antebraço para realizar esses movimentos. Clavículas, interessante. Eu posso verificar se elas estão simétrica. A clavícula, ela é levemente oblíqua, né? Pensando num plano reto, ela tem cerca de 15 graus de inclinação. Eu posso usar digamos, algum lápis para verificar. Eu vou mostrar na prática como eu faço para vocês, tá? Eu verifico se está mais horizontalizada, geralmente está associada a uma queda de ombros, a ombros deprimidos, mais verticalizadas, a escápulas mais elevadas, a tensão de trapézio e elevador da escápula, tá? Fossas supraclaviculares são as saboneteiras, né? Eu posso ter diferença de uma ser mais rasa e mais profunda que a outra. E aí eu posso verificar, né? O que vai alterar? Geralmente, o que altera funcionamento das clavículas? Escoliose. Na maioria dos casos, tá? Aqui fala, né? Por exemplo, poderia ter uma ação de escaleno, de músculos que se inserem na clavícula, próprio trapézio superior, esternocleidomastoide, escalenos, enfim, né? Por conta, principalmente esses músculos de acessório de respiração. Pode ter uma alteração com relação a uma hiperatividade deles por conta de uma deficiência diafragmática, que é o músculo inspiratório que está insuficiente, precisa desses músculos auxiliares para inspirar esse tórax superior, tá? Então, pode ser uma condição desses grupamentos musculares, tá? De uma hipersolicitação desses grupamentos musculares de acessórios do processo de respiração, por uma falha diafragmática, ou uma acomodação de uma postura no dia a dia, né? Por exemplo, quando eu fazia estágio na clínica de fisioterapia, tinha uma menina que ficava o tempo inteiro ali com o telefone dessa posição de inclinação da cabeça, né? Aí terminava o expediente, ela saía assim, né? Ela saía com o ombro elevado, né? Essa alteração, mas adaptação muscular decorrente da demanda do dia a dia, tá? E a cabeça, geralmente, ó, para a pessoa, o indivíduo faz a compensação que for para manter o olhar horizontalizado. Então, aqui, ó, a pessoa está com o ombro mais elevado de um lado, ela cai a cabeça do lado, inclina para o outro lado contralateral. Para quê? Para manter o olhar horizontalizado e geralmente faz a inclinação a rotação da cabeça para o lado contralateral, faz as adaptações para manter o olhar na horizontal. Tranquilo até aqui, pessoal? Estão acompanhando? Thiago, Isabela, beleza. Vou matar essa postura à vista posterior antes do almoço, tá? Alinhamento, eu coloco a linha de fio de prumo o quê? No glúteo, tá? Na fenda glútea e vejo como é que está a distância entre os maléolos, entre os cubomaléolo, entre os côndilos, os processos espinhosos e no meio da cabeça, tá? Então, eu coloco na fenda glútea. Eu vou mostrar depois como é que eu faço, tá? Quando a gente voltar do almoço, eu já mostro para vocês. O que a gente vê na vista posterior? Trapézios, os ombros, escápula, gordura oblíqua, o tórax inferior aqui, o ângulo inferior da escápula, posicionamento da escápula como um todo, pelve, a linha entre os glúteos, a linha abaixo dos glúteos para a gente observar possíveis desvios posturais,
alinhamento de coxa, o ângulo poplíteo para ver as rotações de quadril, apoio e alinhamento dos pés. A articulação do tornozelo, olha lá, valgo. O que é o valgo? É o pé pronado, né? Ele cai o calcanhar para fora e faz um valgo desse ligamento calcâneo, né? E aí eu faço o quê? Esse maléolo apaga, o maléolo medial fica grandão. Posição neutra, uma boa relação entre calcânio e tendão do calcâneo, boa relação entre maléolo e pés. Na supinação, eu faço um varo do tendão do calcâneo, o maléolo medial fica pequenininho, o maléolo lateral fica grandão aqui, né? Uma visualização. Do retropé, eu tenho mais apoio no meio, borda medial, num pé pronado, e mais apoio na borda lateral no pé supinado. Eu chamo isso aqui de inversão do retropé, quando o calcanhar escapa para dentro, e eversão do retropé, quando o calcanhar escapa para fora nessa condição. Tá? A articulação do joelho, eu vou ver valgo-varo, a mesma coisa, né? Valgo tem uma vista anterior, tá? Mas eu vejo que nas costas, posição dos maléolos, posição dos côndilos, recurvatum, né? Eu vejo os côndilos femorais muito proeminentes para fora, dá para ver o joelho em hiperextensão. Espinhas ilíacas posteriores, lembra as covinhas da lombar, eu posso pontuar, vejo a relação entre elas, entre as cristas ilíacas. De novo, na avaliação presencial, o terapeuta ajoelhado ao nível da estrutura, tá? Ajoelhado ao nível dos pontos que a gente está verificando, tá? Crista ilíaca, espinha ilíaca posterior. Escoliose, vou falar mais sobre isso, tá? Uma coluna alinhada, escoliose torácica. Quando a pessoa tem, ó, esse é o lado convexo, esse é o lado côncavo. Aqui, ó, eu vejo o ombro do lado convexo mais elevado. Isso é uma escoliose torácica apenas, tá? Olha que interessante. Na coluna lombar, eu vejo que ela está quadril mais elevado é o lado côncavo. No tórax, o lado mais elevado é o lado convexo. No quadril, o lado mais elevado é o lado côncavo. Por isso, o indivíduo que tem uma escoliose dupla ou em S, ele tem o quadril e o ombro mais elevado do mesmo lado. O indivíduo que tem uma escoliose tóraco-lombar ou lombar torácica, que está escrito nessa imagem, ele tem um ombro mais elevado e o quadril mais elevado do mesmo lado. Como ele tem uma flexão desse lado, ó, eu tenho um espacinho ó, entre o braço e o tronco. Isso é chamado de triângulo de Tales, tá? Então, esse que é o ponto. Se a pessoa tem, então, quadril mais elevado e o ombro mais caído do mesmo lado, é uma escoliose com C único. Agora, se eu tenho quadril mais elevado e o ombro mais elevado do mesmo lado, eu tenho uma escoliose, forma um S aqui, né? Nessa condição, tá bom? Aqui, ângulos inferiores da escápula, segundo a denominação da nossa ficha. Uma está mais elevada do que a outra aqui, né? Então, eu tenho uma mais alta que a outra aqui. A alada seria desgrudada, abduzida mais fora do centro da coluna vertebral. A aduzida mais próxima. 10 a distância entre o bordo medial e a coluna, para vista simétrica. A gente pode associar uma mais abduzida do que a outra, uma rotação da própria cintura torácica. Posicionamento aqui da escápula, ângulo inferior, ângulo superior entre T1 e T2, espinha da escápula entre T3, ângulo inferior entre T8 e T9. Triângulo de Tales é o afastamento do braço do corpo, tá? Denominando ponto de maior concavidade, verificado em escolioses também. A articulação do ombro mais alta que a outra, uma mais alta que a outra, a caída do braço, né? Coluna cervical, a gente está alinhada, tem uma convexidade, e a cabeça a gente pode até fazer essa correlação com a vista anterior, de estar mais alinhada, ou estar inclinada, ou rodada, né? A gente pode ver com relação à altura das orelhas, e fazer essas inspeções de inclinação e até rotação
nesse sentido. Beleza, pessoal? Como é que vocês estão aí? Perguntas por enquanto? Uma dúvida? Terá que... Sim, vamos fazer isso já. Certo? Deu para acompanhar? Dúvidas? Teste. Beleza, pessoal. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pausar agora e aí a gente volta, né? Só vou terminar essa parte aqui, assim, né? Postura incorreta pode ter vários fatores, tá? Eu vou comentar sobre isso só para a gente mostrar algumas análises mais globais, até da hora do almoço. Ó, rotação medial de quadril, valgo de joelhos, aumento da lordose, quadril em flexão, uma análise bem mais grotesca aí, né? Bem, ó, a postura em sway back, né? A hiperlordose alta, retificação da coluna lombar, hiperextensão de joelhos, a posição, né? Encurtamento dos paravertebrais, uma cifose torácica com uma retificação aqui na lombar e na torácica, não há uma dissociação, né? Uma flexão maior de quadril, com uma coluna, uma posição, uma leve flexão ao longo de toda a coluna vertebral, que alcance aqui o solo, tá? Aumento do ângulo, aberto o ângulo tibio-társico, tá? Essa é uma análise mais global de postura. Olha essa escoliose, ó. Quadril mais alto de um lado, escápula mais baixa do mesmo, lado côncavo faz essa abertura do lado do corpo, que é o triângulo de Tales, tá? Olha a posição do indivíduo. Tem uma restrição de mobilidade da coluna, tá? A coluna mais retificada aqui na lombo torácica mais inferior, uma hipercifose na torácica mais superior, uma restrição, né, uma retificação de joelhos. A gente vê que a escoliose ela é associada a uma lordose, um padrão de extensão e de rotação, tá? Então a gente vê essa alteração, isso com uma deformidade bem grande aqui da coluna vertebral. E depois a gente vai falar também das avaliações funcionais. Mas é isso, pessoal. Vamos parar para o almoço, 1h30 de volta. Uma pergunta: rosca direta na parede, quando não apresenta dificuldade para executar o exercício, não há um problema em fazer? Wando, olha, se fazer a rosca direta, não há problema de fazer se não há compensação, não é uma carga, mas já que a pessoa tem uma boa condição, faz livre, né? Porque você estimula a musculatura estabilizadora também, tá? Então, assim, não vai ter um efeito negativo ali de aumentar a compressão vertebral, por exemplo, nesse caso. Mas a gente, quando a gente pensa no exercício, tipo, estimular a musculatura central também, porque querendo ou não, numa rosca direta, a musculatura posterior do tronco está ativa, né, para evitar que você caia para frente. Você cria um torque anterior para a coluna, né? E é importante você estimular essa musculatura mais intrínseca ali, mais estabilizadora, para manter um bom padrão de execução, tá? Então, é porque fazer encostado, né? Se tiver alguma explicação, algum motivo, beleza, mas preferivelmente se puder ali fazer livre, melhor para que você cumpre mais demandas, tem mais demandas ali para estimular o corpo nesse processo.